Saúde aos irmãs e aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nós celebramos o Dia da Bíblia no segundo domingo do mês de dezembro de cada ano. E no ano de 2022 aconteceu no dia 11. Assim, nós temos algo muito importante a respeito da Bíblia para compartilhar. O texto de 2 Timóteo 3,16 diz o seguinte: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para questionar, para corrigir, para instruir em justiça. É maravilhoso saber que a Bíblia, que nós consideramos como a palavra de Deus, tem muito a nos ensinar e nos preparar para vivermos nesse mundo. Dessa forma, nós celebramos no segundo domingo de dezembro o Dia da Bíblia, que é o livro mais lido e publicado em todo o mundo e que está presente em vários países e já foi escrito em centenas de idiomas. Essa data em especial foi estabelecida em 1549 na Grã-Bretanha, através do bispo Cranmer, que incluiu a data no livro de orações do rei Eduardo VI. Ela foi criada para que o povo despertasse para a leitura da Bíblia. No Brasil, essa data passou a ser celebrada em 1850, quando os primeiros missionários evangélicos vindos da Europa e Estados Unidos chegaram. Nisso, a primeira celebração pública ocorreu em 1948, no Monumento do Ipiranga, na cidade de São Paulo. E a partir de dezembro de 2001, essa data passou a fazer parte do calendário oficial do país, quando foi aprovada a Lei Federal 10.335, que instituiu a celebração do Dia da Bíblia em todo o território nacional. Sobre a Bíblia, ela levou cerca de 1.600 anos para ser escrita por diversos escritores de diferentes culturas, línguas e lugares. E mesmo tendo sido escrita por mãos humanas, cremos que houve inspiração divina em seu conteúdo. Boa parte das pessoas não sabe muita coisa a respeito da Bíblia. Tradicionalmente, ela é produzida com as capas na cor preta, porque era a cor mais barata para se produzir várias delas. O nome Bíblia vem do grego biblion, que significa livro, e Bíblia é a forma plural para livros. E no caso da Igreja Protestante, temos 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Quando os eventos iam acontecendo, não havia ninguém escrevendo porque eram repassados pelo que se conhece como tradição oral. Tempos depois, com a escrita, os eventos passaram a ser escritos em pergaminhos, que eram peles de animais, e depois em papiros, que eram folhas de um tipo de tronco de árvore, que trabalhadas de forma trançadas, era possível fazer grandes rolos, onde se escreveram os eventos bíblicos. Assim, tinha surgido o que se conhece como tradição escrita. E no começo, os textos eles não tinham nomes de livros, não eram divididos em capítulos e nem em versículos, então era um pouco difícil de se ler. E pela dificuldade em se ler os textos bíblicos em rolos, porque era necessário desenrolá-los, surgiria o que se conhece como códex, que eram livros como conhecemos hoje. Porém, eles eram escritos à mão, porque não havia prensas para fazer a impressão como se faz hoje. E graças à invenção de Gutenberg, o primeiro livro a ser impresso, como conhecemos hoje, foi a Bíblia, que foi confeccionada durante 5 anos, de 1450 a 1455. E sobre a primeira Bíblia escrita em português, o que nós temos? Em 1652, na região hoje conhecida por Indonésia, nasceu a primeira tradução do Novo Testamento para a língua portuguesa. E em 1681 foi feita a primeira versão impressa do Novo Testamento.
sobre a primeira tradução do Novo Testamento para o português, ela foi feita pelo protestante João Ferreira de Almeida. Em 1642, aos 14 anos de idade, ele teria deixado Portugal para viver em Malaca, na Malásia, e na ocasião se tornou protestante, onde quis servir na igreja reformada holandesa local. E em 1819, foi feita a primeira impressão da Bíblia completa em português, em um único volume, com a tradução de João Ferreira de Almeida. E no Brasil? A primeira tradução do Novo Testamento foi feita entre 1845 e 1847, no estado do Maranhão. Aqui nós temos um breve resumo sobre a Bíblia. A Bíblia ela não foi entregue a nós como nós conhecemos hoje. Um livro com páginas, geralmente na capa preta. Como nós observamos aqui, o processo demorou muito tempo. Não foi um livro que de repente caiu do céu para nós. Teve uma história, uma confecção, um preparo. Todos os eventos bíblicos que ocorreram no passado eram repassados de boca em boca até se chegar à tradição da escrita, deixando como herança para os descendentes. E hoje nós temos a Bíblia como palavra do Senhor, conhecido como Santas Escrituras, as Escrituras Sagradas, que nos trazem ensinos, exortações, trazem a história do povo de Deus, trazem a verdade, para que possamos viver hoje. Ela fala sobre a salvação em Cristo Jesus. O Antigo Testamento apontando o Messias, o Emanuel, e o Novo Testamento concretizando com a vinda, a chegada do Senhor Jesus. É interessante observar que no mês de dezembro, em que temos o período do Advento, em que celebramos o Natal, o nascimento de Jesus, também temos essa data especial, na qual temos a comemoração do dia da Bíblia, na qual tem sido a nossa bússola, tem sido a nossa fonte de inspiração diária, onde diariamente nós lemos versículos, textos, meditamos na palavra do Senhor, temos o nosso momento de oração. Dessa forma, irmãos e irmãs, de todos os livros que nós possamos ter em nossa biblioteca, todos os livros que nós já lemos, estamos lendo e ainda vamos ler, a Bíblia é muito importante para nós. E no caso da Igreja Metodista, certa vez, John Wesley, o fundador, disse que ele era homo unius libre. Ele se considerava o homem de um só livro. Não que ele tenha rejeitado os demais, mas entre todos os livros, a Bíblia era o essencial na vida dele. Ele lia de tudo, de todos os livros que ele conseguia ter acesso, mas ele colocava a Bíblia como essencial, o mais importante. Que Deus abençoe em Cristo Jesus, minhas irmãs, meus irmãos, e que tenhamos esse hábito diário, constante, de não apenas ler os devocionais, mas lermos a Bíblia, porque é um livro muito importante para nós. Seja na versão impressa e, se não for possível, na versão digital. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus, onde quer que esteja. Amém.